Também rádio com imagem no youtube.com/TV Band Minas. Estamos no mesmo canal da TV Band Minas, todos os produtos da Band, do Grupo Bandeirantes estão por lá, então se você quer rádio com imagem, apareça por lá ou nos 89.5, mais uma edição do Band News na área. Bom dia, tudo bem, Elton? Tudo bem, Valu? Tudo ótimo, tudo tranquilo e uma terça-feira movimentada. Acredito em muitas notícias. Elton Novaes conosco, Thiago Valu conosco e em breve Thiago Fernandes retorna de férias e estará entre nós. Sem mais delongas, a gente já precisa começar a falar das notícias em pauta. Uma delas, eu acabei de falar aqui com uma pessoa do Cruzeiro que me confirmou que o Renato Portaluppi ainda não respondeu se sim ou se não. Disse agora há pouco com a Sinine e o Eduardo Gabado, que é da Rádio Gaúcha do Sul, falou com o Renato ontem e o Renato inclusive afirmou a ele que estaria muito feliz com a proposta, com o projeto e etc e tal. Falando em projeto, eu atentamente ouvindo rádios daqui, ouvindo colegas daqui, ouvindo a própria Rádio Gaúcha, que eu ouço praticamente todos os dias, e fala-se muito em projeto de futebol. E eu queria aproveitar para perguntar, porque há uma crítica aberta de que o Cruzeiro não tem um projeto de futebol. Eu queria perguntar a vocês, que clube tem um projeto de futebol? Pra mim, Palmeiras e Fortaleza. Só, hoje no Brasil. Tá vendo que, mas aí porque tem 18 dos grandes que não tem um projeto, ou porque 2 dos grandes têm projetos, então é porque os outros estão certos? Não. É porque quando a gente começa a falar de projeto de futebol, nós olhamos pra Fortaleza, que mantém o Vojvoda há quanto tempo? 3 anos e meio? Ele chegou 21, né? 22, 23, 24, 3 anos, tá caminhando para 3 anos e meio. E o Abel vem. Né? Temporadas são 4, né? São 4 temporadas. Pois é. Pensando temporadas, e o Abel tá indo pra quinta, né? O Abel é 2020. Então tá indo pra quinta temporada. Então nós estamos nos apegando a um Palmeiras que acertou com a Abel, mas ali sim tem um projeto de futebol, né, Valu? Isso. Porque nós estamos falando de estrutura, de desde base. A categoria de isso, exatamente. Porque envolve até chegar na comissão técnica, se apostar no estilo e no técnico e seguir. Envolve toda a instituição, não é só o futebol principal, digamos assim, a equipe principal, contratações, não é só Fortaleza, isso. Pessoal, me parece a mesma coisa, porque o Fortaleza ele atinge com menos dinheiro do que os demais. Mas tem menos. um dinheiro importante, hein? É claro que não dá pra comparar-se aos outros. O HG. Que é. HG, Valu, desculpa. Você fala um valor considerável. Porque assim. Proporcional. Porque assim, o Matos falou o ano passado, quando falou lá na Samuca TV, que o Fortaleza, isso aí tô comparando o meio do ano passado. Ele dizendo que o Fortaleza disputava com o Cruzeiro, jogadores. Então, Sim. assim, claro que não é nada que se compare com Palmeiras, com Flamengo, mas também já não é aquele Fortaleza de 3 anos atrás, frutos colhidos do que eles fizeram, entende? Então, tá crescendo a possibilidade nunca vai chegar lá em Palmeiras e Flamengo, não é isso, mas já não é tão baixo, porque exatamente existe uma construção, HG. Existe um investimento justamente por causa do projeto que já vem de anos e anos e anos. É o ciclo, o que a gente quer dizer sobre projeto? Porque vai ter muito torcedor aí contrariado de falar assim, o meu clube não tem projeto. Não, projeto de Palmeiras e de Fortaleza hoje são exemplos. Não é simplesmente pegar um papel e apresentar para uma pessoa e falar assim, esse aqui é o meu projeto. Não é isso. Isso aí qualquer clube pode fazer. O que o Fortaleza e o Palmeiras fazem hoje é exemplar e é o que outros clubes precisariam mirar para pegar e realmente colocar em prática um grande projeto de futebol. Mas assim, esse projeto de futebol, vocês acham que de fato o Cruzeiro não tem nenhum? Não, eu acho que tem. No seguinte sentido, queremos nos próximos anos. Isso. É mais ou menos parecido com o que o Atlético fez de 20 pra cá, digamos assim, né? Isso. Olha, temos um plano de voltar a disputar os grandes títulos, estamos fortalecendo o elenco. Vamos aumentar o investimento na base, vamos melhorar o CT. O CT, a Toca da Raposa 2, que faz parte de um projeto. Vai voltar a ser entre os melhores CTs do Brasil. Isso não é uma falácia. O Cruzeiro está fazendo um investimento para isso. Então existem coisas acontecendo. Agora, eu acho que o projeto fecha, você não consegue colocar a cereja do bolo num projeto de futebol
num clube que muda de técnicos a cada 4 meses. Para mim, a conta não fecha nesse sentido. Então, o Cruzeiro está tentando formatar um projeto e vejamos se o novo técnico conseguindo terminar uma temporada de trabalho, fechar um ano, começar... É assim que as coisas acontecem também. Mas eu acho que existe, HG, uma parte de um projeto de futebol. É isso. O Renato Portaluppi... HG, desculpa, só falando a respeito de técnico que você está falando, só para dar um exemplo, o Atlético teve 1, 2, 3, 6, 7, teve 8 mudanças no cargo de treinador no período que o Abel Ferreira está no Palmeiras. Isso é um exemplo. O Cruzeiro teve 9, 11 mudanças de treinador no período que o Abel, 11 mudanças. Porque teve repetido, né? O caso do Seabra. Mas teve Mas 11, dá para apontar pro Atlético, mudanças. Dá para apontar e falar que foi fracasso retumbante? O Atlético ter colocado 8 treinadores no período? Cara, isso é uma coisa que tem em número de treinadores, sim. Mas, de certa forma, o que o Atlético conquistou em 21. Ok, mas... As chegadas às finais do ano passado. Veja bem, eu não estou defendendo, deixando bem claro... Eu não estou defendendo aqui que trocar de treinador resolve o problema. De maneira nenhuma. Eu nem acredito que você vai fazer uma coisa dessa. O que eu estou dizendo é o seguinte: você manter um treinador, como o Vojvoda está sendo mantido, porque lá o Vojvoda está sendo mantido, você tem um time bom, bem montado e, de certa forma, dentro dos padrões do Fortaleza, o resultado acontece. Isso. Né? Sim. Dos outros clubes do futebol brasileiro, você vai dizer que o Palmeiras, por exemplo, tem um projeto de futebol que começa na base. A gente acabou de dizer que isso é claro, tá evidente e mostrado para o Brasil inteiro. Isso. É um trabalho de base, é um trabalho de estrutura, grandes profissionais em seus respectivos cargos. Eu só questiono um pouco o Anderson Barros. Eu acho que se o Cruzeiro, se o Palmeiras tivesse um executivo, vamos imaginar aqui, se um Rodrigo Caetano da vida, para não citar o Matos, que ele tá bem colocado aí no Cruzeiro, se o Rodrigo Caetano hoje fosse o executivo de futebol do Palmeiras, acho que o Palmeiras teria chegado em números mais expressivos e tal, porque eu achei ele melhor que o Anderson Barros. Mas é que o Anderson Barros é tão bem assistido pelo João Paulo Sampaio, pelo Abel, pela equipe do Abel e pelos presidentes que passaram por lá. Atualmente a Leila faz um bem muito grande ao Palmeiras, mas o Gagliotti foi um presidente espetacular e o Paulo Nobre foi quem fez a grande virada. Nós estamos pegando um clube no Brasil hoje que é símbolo de organização. Esse clube é o Palmeiras. E estamos pegando o outro lado do Nordeste, que é o Fortaleza, que também é organização. Quer dizer que todos os outros, ninguém tem planejamento, ninguém tem um projeto? Não. Eu não acho que seja bem assim, HG, bagunçado, né? Eu repito, eu acho que o ideal, o projeto ideal de futebol é quando você tem organização na sua estrutura, desde a categoria de base, muito bem claro quais são as ideias. Ontem eu falei disso aqui, eu sei que é raro no Brasil, é raro praticamente, isso aí eu acho que ninguém tem, tá? Que é o clube, ele determina uma maneira de como vai ser o futebol, de como as equipes vão jogar, desde as menores categorias de base até o profissional. Eu acho que nenhum clube tem isso. Quer se jogar por resultados e vitórias. Só queria citar, Elton, antes de passar para você, que tem uma diferença do Fortaleza para os outros clubes. Nos outros clubes, você precisa obrigatoriamente de ser campeão, porque não se admitem resultados apenas expressivos, como classificações à Copa Libertadores. O Fortaleza ainda está num âmbito que o torcedor admite. O Vojvoda não é campeão de tudo todo ano, não. Para os outros clubes, eu acho que só fica valendo quando vencem ou Brasileiro, ou Copa do Brasil, ou Sul-Americana, ou Copa Libertadores. E o gargalo é muito curto. Cara, o que eu falo a respeito, quando a gente pega e fala da modo que você está colocando, Everton, os outros clubes não têm projetos? Tem projetos, mas falta muito convicção nas ideias. Por que eu falo de convicções nas ideias? Porque tanto o Abel quanto o Vojvoda, eles passaram por pressões e situações diferentes, mas eles mantiveram a convicção e teve o suporte de toda a diretoria, de todo o clube, para mantê-los no cargo. Então isso eu acho muito importante, eu acho valioso. Por isso que esses dois clubes, independente de qualquer coisa, eles precisam ser valorizados e daqui 10 anos, 15 anos, nós vamos olhar para trás e lembrar do que o Palmeiras fez para manter um treinador e do que o Fortaleza fez para manter um treinador.
Nada do que eu estou dizendo aqui cai na história de o Elton tá de novo passando pano para manter o Diniz, para manter o Milito. Não é isso. Não é isso. Eu acho que às vezes no departamento de futebol falta convicção esportiva. Como é que seria a melhor alternativa para o Cruzeiro hoje buscar um treinador? Então, aí vem a questão que colocamos ontem. Você quer um tiro curto, você precisa de um treinador imediatamente. Você precisa de um treinador forte, conceituado, respeitado, vencedor, que consegue controlar vestiários, que é bom de vestiário, é bom nesse traquejo com os jogadores. O tiro mais curto que você tem é o Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi está no mercado, está aberto à negociação. Até agora há pouco eu vi uma postagem da Carol Portaluppi mostrando o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, me faltou o nome dele aqui, chegando agora para um bate-papo com o pai dela lá para tomar um café e decidir futuro lá na casa dela no Rio de Janeiro. Então, isso aí já mostra que é mais um movimento, né? A gente fica olhando sempre detalhes, né? Observando detalhes. Você segue a Carol Portaluppi no Instagram? Não sigo, mas eu recebi a informação que no Instagram dela ela tinha colocado a chegada do auxiliar técnico do Renato lá na casa deles. Então é essa a explicação. Mas um tiro curto, o Renato é um tiro curto. Alguém que você pode pensar assim, é uma negociação mais prolongada? Ontem lembramos de uma negociação que poderia ser mais prolongada, mas que já foi pausada de imediato, do Luiz Castro. Vamos pensar em outro que seria uma negociação mais longa? André Jardine. Seria um ótimo nome? Seria, tá fazendo sucesso lá no América do México. O Botafogo bateu na porta dele para tentar buscá-lo. Seria um bom nome? Seria um ótimo nome, mas seria uma negociação longa. Se o André Jardine estivesse no Brasil atingindo os mesmos patamares, será que ele seria tão festejado assim? Eu tô perguntando, tá? Não tô insinuando nada. Tô só perguntando. O que você quer dizer com isso? Que ele é um treinador pouco testado por estar no México? Ele trabalha, e eu vou defender, ele trabalha num dos maiores clubes do continente, em um dos clubes mais ricos do continente, pegando a América do Norte e a América do Sul. Ele trabalha em um time que existe uma pressão e ele tem conseguido ótimos resultados lá no México. Então se hoje o Cruzeiro tivesse que optar entre o Jardine e o Renato Portaluppi, você se os dois estivessem num tiro curto, Jardine. Você, Valor. Tiro curto, Jardine. Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque quando o Cruzeiro estava na gestão anterior, o Cruzeiro adotou o sistema da entrevista. Quantos treinadores foram entrevistados antes de fechar com o Larcamon, Valor? Pelo que informaram, pelo menos uma meia dúzia. Isso. Não é isso? Isso. E aí, eu ia falar 5. Se encantaram pelo Larcamon. Sim. Obviamente que foi feita uma análise de todos os números dele, a maneira que ele joga e tal. E segundo gente da gestão passada, chegaram à conclusão que o Larcamon seria o nome ideal. E deu no que deu. Agora o Cruzeiro olha para o mercado, depois de trazer o Diniz, e imaginar que o Diniz fosse dar um jeito, olha para o mercado e já freta com o Renato Portaluppi, com o Renato Gaúcho. E eu não posso dizer porque a análise tem sido diretamente ligada ao currículo dele. Porque o trabalho dele na saída do Grêmio não foi bom, mas ele já fez grandes trabalhos no próprio Grêmio. Então o que está sendo analisado agora? É o currículo? Se for o currículo e se for a estrutura, porque ele chega grande, né? Ninguém que está no Cruzeiro hoje é maior do que ele. Então ele chega, ele olha o elenco de cima para baixo. Eu não sei. Eu não acho que ninguém... Cruzeiro não é o Grêmio. Cruzeiro não é o Grêmio. No Grêmio ele tem até estátua. No Grêmio ele tem rótulo de o que o Renato conquistou, o que o Renato semideus. conquistou no futebol, como jogador e como treinador, eu acho que o Renato tem estofo para chegar hoje e colocar ordem, né? Eu acho ele grande para isso, sim. Eu acho ele grande. Por exemplo, se o Cruzeiro optasse por um treinador jovem, a volta do Pessolano, vou pegar, vocês acham que o Pessolano poderia ter total controle de ambiente no Cruzeiro? Eu acho que não. Assim, eu não consigo fazer esse exercício, mas eu entendo o exercício que você está fazendo. Eu acho que assim, o principal a gente, para mim, ainda não falou. O Cruzeiro, ele tá claro que
adota-se uma maneira para trazer os técnicos, diferente da gestão anterior, e aí eu não tenho capacidade, né, de avaliar o que acontece lá dentro, né? A gente não vive lá dentro do Cruzeiro, então a gente fala aquilo que a gente consegue perceber ou que por vezes conseguimos apurar com alguma fonte. Existe um processo, mas eu acho que o principal, HG, Elton, os nossos ouvintes, é o alinhamento de características de jogo do técnico que o elenco hoje, 2025, é capaz de proporcionar, cara. Porque o Renato, vamos lá, vamos fazer, eu não tô comparando, tá? Mas o Renato tem um currículo melhor do que o do Diniz. Ele vem, se a gente for olhar, a gente consegue algumas semelhanças da vinda, de uma possível vinda do Renato com o Diniz. Vejam bem, não tô comparando. O currículo Renato tem mais conquistas, mas são técnicos que no último ano não fizeram um bom trabalho. Isso é normal, eu não acho que você vai conseguir trazer só pro seu time técnicos que estão em alta. O próprio Cuca vem pro Atlético e baixa, depois de ter iniciado um trabalho, para mim, no Atlético Paranaense, ter abandonado no meio do caminho e ter passado o resto do ano sem trabalhar. Ambos têm alguma afinidade com o Cruzeiro. O Renato jogou 6 meses no Cruzeiro, foi campeão. O Diniz tinha história... Pra ser mais preciso, 5. O Diniz tinha história do pai, que é cruzeirense, enfim. Então, assim, beleza. Tem a frase pode até ser dita na apresentação, caso seja o Renato Portaluppi. Estamos trazendo um técnico campeão, um técnico que sabe a história do Cruzeiro. Ok, mas é preciso confrontar também, mostrar para esse técnico minuciosamente as possibilidades do elenco, que o Cruzeiro não vai mais na janela até o final de fevereiro. É isso aqui que temos. Você acha possível? E nem com isso, gente, tem garantia de que vai dar certo, não. Mas eu acho que é necessário o Cruzeiro afinar ainda mais. Eu disse isso ontem e repito aqui mais uma vez. Independente do currículo, o que o Cruzeiro quer? O que o departamento de futebol entende que é possível de este elenco, um técnico assumir o controle e fazer jogar? Quais são os objetivos na temporada? Eu acho que o objetivo de qualquer projeto de futebol é ganhar. HG, só que agora tem aquela de ganhar a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? O funil é muito curto. Você só vê 4 times ganharem 4 títulos importantes no Brasil por temporada. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Cara, sobram outros vários times. E por isso que eu tô entrando nessa questão, porque todos os outros que não ganharam, então, os projetos estão fracassados? Pra mim, eu acho que não. Então, eu acho que não. Pra mim, não. Então, quando a gente olha para o que o Cruzeiro está buscando no mercado, de alinhamento de ideias de jogo. Eu sinceramente, porque se você analisar o que o Diniz tem, o que o Diniz demonstra de característica de jogo e o que o Renato apresenta de característica de jogo, você vai ver que não tem absolutamente nenhuma. Peraí, Elton, deixa eu só terminar meu raciocínio. Peraí. Não tem nenhum alinhamento. Nenhum. Né? Certo. Então isso já caracteriza que o Cruzeiro não tem um projeto de futebol? Não. Eu acho que o Cruzeiro precisa de fixar o que ele quer, o departamento de futebol, o que ele acha que é possível fazer. Aqui, agora, de verdade, quando a gente fala assim, vamos lá, beleza, o Diniz pensa X, o Renato pensa Y, beleza, mas aí o departamento de futebol já entregou um elenco extremamente qualificado que já jogaram em diferentes estilos de jogo. Por exemplo, nesse time atual do Cruzeiro, tem 5 atletas que já foram atletas do Renato. Mas não pode achar que qualquer técnico vai chegar e fazer acontecer. Eu entendo. O que eu estou dizendo é que o treinador, independente do modo operante que ele tem cabeças que já trabalharam com diferentes estilos de jogos. E aí ele vai conseguir, dentro desse elenco que foi formado num primeiro momento, pensando no Diniz, que é totalmente capaz de entregar qualidade de futebol jogando nas mãos do Renato Gaúcho, do André Jardine. Mas no Diniz não aconteceu. Mas é por causa do trabalho do Diniz. Então. É por isso que eu falei ontem. Cada vez mais que eu estava aqui acompanhando o trabalho do Diniz, eu vejo que ele precisa rever os conceitos dele. Eu acho que é questão do trabalho do Diniz e não... É claro, gente,
O Marlon não tá jogando bem, eu não tô tirando a culpa de ninguém. O William não tá jogando bem. O Gabigol ainda não conseguiu entrar nos movimentos ideais para ele pegar e se destacar. O Dudu ainda não mostrou o melhor futebol. Enfim, vários outros a gente poderia citar aqui. Mas o entendimento de jogo pro Diniz é pífio. É pífio, é fraco. O Diniz precisa, senhor Diniz, por favor, se isso chegar até você, tira um tempinho para você, vai refletir. Fernando Diniz, dá um tempinho, repense, porque eu acho que é um momento ideal para você. Você teve um super elenco nas suas mãos e que você não conseguiu entregar absolutamente nada. Eu acho que momento passa. de reflexão. Acho que passa pelas ideias, acho que passa pelo vestiário. Uma pessoa do Cruzeiro Como me disse assim? uma pessoa do Cruzeiro me disse que existia um rançozinho Eu tenho uma outra informação. com o estilo que o Diniz conduzia o trabalho dele no trato com alguns atletas. Você não pode tratar todo mundo igual. Você tem que tratar diferente, que a gente te entrega algo diferente. E houve uma certa rusga com a maneira que ele tratava o futebol. Ah, mas é Melindre, cara. Nós estamos falando de um ambiente que a gente conhece muito pouco, que é o ambiente de figuras milionárias, que a vaidade impera. Aliás, a vaidade está presente em todos os lugares, mas nesse ambiente eu acho que ainda mais. Qual a informação, Valu, que você Não, falou eu que tenho tem? uma informação que o Diniz era muito gostado dentro do Cruzeiro. Imagina se não fosse. Não. Aí, bom. Então, mas uma coisa me chamou a atenção sobre essa questão. Eu também já ouvi que o Diniz era bom ali junto com o pessoal. E a gente falou que ele tem formação de psicologia. De trabalho, eu tô falando de do trato humano. Trato humano. Pois trato mas humano. você ouviu Aí, isso de funcionário ou jogador? Não. Aí eu vi de uma fonte ligada ao Cruzeiro. Enfim, né? Aí Não vou fonte é trazer fonte. aqui. Enfim. Mas trato é trato, né? O que me chamou a atenção, aí então, se a gente tá falando a respeito de trato, de consideração, de relação de amizade, de algo que tenha se tornado nesse período de 6 meses de trabalho, muito me chamou a atenção de, pelo menos os jogadores que eu fui pesquisar, até junto com o pessoal aqui, ninguém postou um tchau pro Diniz. Ninguém postou um oi pro Diniz depois que o Diniz saiu. Casa mais ou menos com o que eu recebi de informação. Eu fiz questão de olhar, olha aí, Caio Jorge, Marlon, Matheus Henrique, Lautaro, Gabigol, teve mais, a gente olhou Matheus Pereira, Caio, entre outros, assim, o João Marcelo, vários jogadores não postaram um oi. Se eu trabalho com uma pessoa durante 6 meses e numa relação intensa que é o futebol, eu vou dar um oi pra ele. Mas tem que ir na rede social pra fidelizar, pra isso. Mas eu acho que a rede social chancela, Paulo. Hoje é uma chancela. Eu acho que a rede social chancela. Porque tem um monte de gente falsa, por exemplo, que me curte lá na rede social e, na verdade, manda direct me esculachando, entendeu? Não, mas eu respeito, eu entendo que a gente não pode. Com isso, eu não tô falando que a gente tem que dar de ombros, não. Mas só tô falando que não. Não, eu te entendo perfeitamente, entende, mas né? eu acho que se entendo. Se entendo. Tem gente que vai lá, curte, coraçãozinho, bota foguinho lá e no final das contas tá, não vou fazer o gesto não pra quem tá, mas porque a rádio com imagem. É aquele do Saleiro, sabe? do Saleiro. Um episódio muito bom. Eu acho que era Jô Soares, né? Paulo Silvino, Silvino né? e Jô Soares, Paulo né? Silvino, Aí pegava o Saleiro, porque né? A figura, os coleguinhas, boa sorte na nova empreitada. Boa aí sorte. Quando fecha a tela do Instagram, eu torço pra você se comemorando. Não, enfim. Hoje é dia de São Judas Tadeu. Enfim, eu só coloquei mais uma pimentinha nesse bate-papo nosso aí, por isso falando que eu levantei em essa rede bola. social, deixa eu abraçar aqui o doutor André Frois, advogado, caçador de facínoras digitais, tá ligado na gente aqui. O homem que come paçoca com maionese. Isso não tem condição. Não tem gênio. nenhuma. Não tem condição. Isso é uma das loucuras que ele faz. Pior é coxinha com mel. Coxinha frita, de frango. Não tem base. Ele pega aquele mel e joga por cima e come coxinha com mel. O doutor Lincoln Zub também tá lá em Orlando assistindo a gente. Muito obrigado, viu, doutor? Outro grandíssimo advogado. Muito obrigado aqui pela audiência. E aí, tudo isso é para dizer que o Cruzeiro ainda. Eu acabei de receber aqui também uma resposta de uma pessoa do Cruzeiro que respondeu. Lê aqui, Elton. Leio. A resposta. Ainda não. Ainda não. Ainda diz muita coisa. Exatamente. Ainda diz muita coisa, né? Ainda não. Então, realmente deve estar rolando essa reunião agora. E o Renato tá de camiseta, bermuda, sentado na varanda. E o auxiliar técnico chegou de bermuda, também camiseta e boné,
a frente ao mar para fazer essa reunião. Vida ruim que tem o senhor Renatinho, né? Vida muito ruim. Gosta de uma praia. Gosta de uma praia. Errado ele não tá, né? Errado ele não tá. A pedida que foi alta. A pedida foi alta, mas às vezes, né? Tem quem pague e o dinheiro não é meu, então... É verdade. Gente, tem momentos que todos nós, a gente precisa dar uma relaxada, não é? E nada melhor que um chopinho para acompanhar. E aí eu tô falando de Ecobir Chopp. Ecobir Chopp é o chopp do barril, aquele chopp leve, cremoso. Agora na garrafa, na barrigudinha, que é que eu acho que tem, assim, que é que eu mais gosto, que é a barrigudinha. Tem a long neck, tem a garrafa convencional e tem também o latão. Então, carnaval e futebol tem chopp Ecobir, Ecobir Chopp à venda nas principais redes de supermercados. E eu destaco que pro carnaval principalmente é leve, é cremoso, é o mesmo chopp do barril, só que agora na lata, na garrafa, produzido com os melhores maltes e lúpulos da região de Hallertau, da Alemanha, e vende lá mesmo, que a gente sabe que são os melhores, a melhor matéria-prima, com a pura água do circuito das águas paulistas. Então tudo isso é um conjunto que leva a um produto de muita qualidade que você encontra nas principais redes de supermercados. Além da Ecobir Chopp, Aquíssima, água Aquíssima, na lata principalmente, tem sem gás, com gás, produtos do grupo Ecobir, conosco aqui no nosso Band News na área. Aqui, só posso passar os nomes dos jogadores, que eu falei, são 5 jogadores do Cruzeiro que já trabalharam com o Renato Gaúcho e não falei os nomes. O Wallace, Matheus Henrique, Eduardo, Lucas Silva e Gabigol. O Eduardo trabalhou com o Renato Gaúcho em 2009, ele ainda era chamado de Carlos Eduardo, estava no começo de carreira aí. Então, são esses os jogadores que trabalharam com o Renato Gaúcho do atual elenco cruzeirense. Renato Gaúcho, outra informação agora, do tempo que ficou aqui no Cruzeiro, 2 títulos, Supercopa, Campeonato Mineiro, 17 jogos, 17 gols. Passou aqui como um furacão, né, senhor Valor? Era criança, eu era jovem. Jovem. Como diria aquele episódio do Pica-Pau, né? Eu era jovem. Vocês viram esse negócio que está crescendo aí na internet, o pessoal falando que tem um jogador que soubesse que o Diniz ia sair, não teria vindo, etc. Então, cara, sabe que eu tava... Eu escutei, foi falando, se soubesse que o Neymar tivesse vindo pro Santos, tinha segurado um pouco mais. Eu escutei, foi isso. Pois é. Enfim, cara, na semana retrasada, eu acho, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram, você me segue lá, Elton? Sigo sempre. Coloca foguinho, joinha. Eu mando muito foguinho e carinha de riso. E aí mete aquela frase de coach, né? Foguete não tem ré. Isso. Vamos por mais. Porque é o seguinte, eu noto que todo esse movimento que está acontecendo no Cruzeiro tem causado um incômodo impressionante. E aí vamos falar especificamente do Gabigol. Se o Gabigol tivesse ido para o Corinthians, por exemplo, teria sido a maior jogada do mercado aqui no Brasil. Se tivesse ido para o Palmeiras, meu Deus do céu. Mas como ele optou pelo Cruzeiro, e segundo ele próprio, o projeto apresentado a ele, e aí é um conjunto de fatores, né? Tem a questão financeira, tem a questão do tempo de contrato, mas ele analisou várias outras coisas. Para ele ser competitivo, exatamente. Isso aí para ele é primordial. Exatamente. Então, essa vinda do Gabigol para cá, isso tem gerado um desconforto, não é só do Gabigol, não. O Cruzeiro hoje tem algumas referências, o Cássio, o Fagner, por mais que não seja titular no Cruzeiro, é uma referência. Nome grande. Fabrício Bruno, o Wallace, Matheus Henrique, o próprio Matheus Pereira, que já estava aqui, o Gabigol, o Dudu. E aí você começa a olhar pro Cruzeiro e você, no banco, você vê jogadores como o Lautaro, que outrora chegou para ser titular, né? Então isso tem causado um desconforto muito grande, um incômodo muito grande em parte da imprensa. Começa a olhar para cá e meter esse tipo de marra, se o Neymar tivesse respondido antes, não teria ido para lá, bababá e tal. Claro que isso aí foi uma letra, até uma questão que envolve o Gabigol, por exemplo. Então, assim, eu escutei um colega da imprensa do Rio de Janeiro, que, por favor, eu sinceramente eu não sei o nome dele, falando que o Cruzeiro está montando um asilo
né? O Cruzeiro tá montando um asilo. Como causa desconforto, né? Quando vem pra cá, esse time do Cruzeiro que tá sendo montado se encaixa. Olha nome por nome, olha posição por posição, olha o que o Cruzeiro tem de elenco hoje. Por que se incomodam tanto e se é o mesmo elenco vestindo outra camisa do eixo, aí é um baita time, um baita projeto de futebol. Não, e quando esses caras estavam lá, eles eram tratados como semideus, né? O Gabigol no Flamengo era o máximo, o Dudu no Palmeiras era o máximo. E por aí vai, o Fagner já teve sua história lá dentro do Corinthians. O Cássio é considerado um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E aí vem a turma pra cá, começa a falar uai, aí complica todo mundo. Aí todo mundo tá ruim. É impressionante. Impressionante. Eu posso falar o que eu penso com sinceridade? Por favor. Mas eu tenho medo da retaliação, mas tudo bem, não, né? Você não pode ter medo. Se eu cheguei até aqui com coragem eu vou seguir. Primeiro, né? A gente sabe de alguns jogadores que precisam de se recuperar, não estão no seu melhor, mas não acho que já pereceram, né? O caso do Dudu, eu acho que ele precisa de se recuperar porque passou por uma cirurgia, jogou pouco. O Gabigol, mesmo num ano que ele jogou pouco, ele foi capaz de ajudar o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Mas há 6 meses atrás a gente ouvia alguns falando a respeito de uma hipotética troca entre Dudu e Gabigol como um grande negócio para Flamengo e Palmeiras. De repente o Cruzeiro consegue 7 meses depois reunir os dois e é um péssimo negócio para o Cruzeiro. Então fica difícil. O Gabigol está arrependido de ter vindo para o Cruzeiro. O Gabigol não fechou esse negócio com pressa com o Cruzeiro, pelo contrário, ele mesmo relatou no dia da apresentação dele que o Alexandre Matos chegou com um contrato para que ele assinasse, ele sentiu que não era o momento ainda, que estava muito ligado ao Flamengo emocionalmente, teve todo o tempo para pensar. E outra coisa, pessoal, o Cruzeiro não é Alcatraz e nem Azkaban. Se acha que, se tá arrependido, senta, conversa, vamos rescindir o contrato. No Cruzeiro só fica quem quer. O Neymar não abriu mão lá agora e olha que com o clube árabe, o Cruzeiro não é mais difícil do que um clube árabe, não. Né? Não chegou a rescisão amigável, se for o caso. Só que eu acho que o torcedor do Cruzeiro não tem que dar trela para isso. Com sinceridade, é lamentável, mas eu tô vendo muita gente falando do Cruzeiro assim, gente que não sabe nem que a cor do uniforme é azul e branco. Me desculpa, eu acho que e aí todo mundo pode falar de qualquer time, mas é bom a gente estudar um pouco, gente falando que, por exemplo, o Wallace é titular. Gente, vamos, sabe, pode falar, deve falar, mas é preciso um pouco mais de estudo. Se eu for falar aqui dos clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu vou procurar saber mais, porque eu não sou setorista desses clubes, mas tô vendo um movimento assim, HG, com sinceridade inexplicável quando se trata do Cruzeiro. E eu acho que às vezes é muito mais cicatrizes de passado, onde o Cruzeiro foi capaz de montar boas equipes, vencer campeonatos. Então eu acho que é um pouco disso também. Bom, eu não vou render muito isso não, porque eu já disse que o torcedor, ele gosta, ele é apaixonado por atletas, mas ele ama o clube, né? Então, quem quer que seja o atleta, né? Pelo menos da boca do Gabigol a gente não ouviu nada, né? Absolutamente nada, e nem vai ouvir nesse sentido. O Gabigol ontem estava acompanhando de maneira arbitrária o treino do feminino pela manhã. O Cruzeiro treinava à parte. Estava lá, interagindo, sentado lá na Toca da Raposa, trocando ideia com o pessoal do feminino, enfim. É uma necessidade de criar umas ondinhas, sabe? E o incômodo, eu acho interessante, quando você começa a ser falado, quando seu nome começa a aparecer, quando seu projeto começa a aparecer e as pessoas discutirem sobre ele e apontarem, inclusive, os problemas, os defeitos que eles acreditam que existam, né? Uhum. Porque não quer dizer que eles de fato estejam escancarados. Isso é bom porque de certa forma mostra que já está incomodando e tal. E aí quando encaixa e começa a responder dentro de campo, aí que a coisa passa a incomodar ainda mais. Ontem eu estava ouvindo, inclusive, eu citei aqui ontem, né? Inclusive o nome do Alexandre Matos, falando de gerenciamento de crise, né? Que é importante aparecer para falar disso, daquilo, outro. E aí à tarde eu estava ouvindo uma emissora de rádio
que não é daqui de Minas, para deixar bem claro, e o rapaz falando, porque o Alexandre Matos só trabalha onde tem dinheiro. Se você pegar o currículo dele como profissional, desde o primeiro trabalho como executivo de futebol, você vai ver que a coisa não é bem assim, né? A coisa não é bem assim. Inclusive na passagem dele pelo Palmeiras, por exemplo, ele contratou, mas o que ele deixou também de venda feita lá, então sejamos justos, né? Eu posso chegar aqui e tecer críticas ao executivo, ao treinador, ao dono do clube, a qualquer profissional que esteja envolvido no projeto. Mas a gente também não pode deixar de enaltecer o trabalho, o bom trabalho, que inclusive contradiz isso, de que não, só trabalha onde tem dinheiro. Isso aí é. Coisa não é bem assim, não. Enfim. Fato. Agora, faz parte do projeto do Cruzeiro, ou fazia, a partir do momento que o Pedro Lourenço compra o clube, o projeto de futebol do Cruzeiro era transformar o elenco. Bom, esse elenco aqui, a base desse elenco aqui não nos serve. Então a gente vai dispensar uma parte, outra parte vai para o banco e a gente vai remodelar, remontar o elenco, e o processo está sendo feito. E fortalecer, né? Muito, Fortalecer aliás. o elenco Muito, hoje do aliás. Cruzeiro é um elenco que você olha para o banco de reservas, tá cheio de opções. Tanto é que o time reserva jogou contra a equipe do Tombense e fez um bom jogo, um jogo honesto, e conseguiu a vitória. Eu posso estar enganado, mas da Série A ninguém contratou em 7, 8 meses 16 jogadores. E não é 16 jogadores, não, visando a melhora do elenco. Então, tá? Há um projeto nisso aí. Visando a melhora até no sentido de os que não serão titulares, mas serão utilizáveis. O Cruzeiro melhorou até nesse sentido. É claro que quando você olha para, você não vai contratar 16 jogadores e 16 jogadores vão render absolutamente o que você esperava deles. Impossível. Isso é impossível acontecer. Impossível. Né? Pelo mundo, independente de dinheiro. Agora não dá para desqualificar e dizer que deu errado. Não. O Wallace, que ainda não Nem tá. aconteceu. Exatamente. O Matheus Henrique, a gente não viu o melhor dele ainda. E olha que a gente já tem agradado demais, Sim, hein? a gente não viu. Não dá pra dizer que, por exemplo, o Dudu que chegou agora, há pouco tempo, que o Dudu foi um fracasso, né? Olhar pro Gabigol e falar, você vai olhar o que o Gabigol jogou, vai dizer assim, não, isso aí vai ser, não, ninguém sabe o que vai acontecer. Flopou em janeiro. Não dá pra falar isso. Deus, Então calma lá. Vai ter uma vontade no inferno. E esse negócio de que, não, se o Diniz sai, eu tô incomodado, se o Neymar tivesse avisado antes, eu não teria, cara, isso aí é especulação. Teoria da conspiração. Então assim, não dá pra ficar batendo em cima disso, tratando isso como a mais pura verdade. Agradeço a muitos aí pela audiência.